Hoje eu quero te contar a história de uma mulher que, aos olhos de todos, jamais seria lembrada como exemplo de fé e coragem. Uma mulher comum, rejeitada pela sociedade e marcada por um passado que muitos julgavam como vergonhoso. Seu nome era Raabe. Ela não era rainha, não tinha títulos de nobreza, nem vinha de um povo considerado justo. Pelo contrário, sua vida era cercada de preconceito e de olhares de condenação. Mas é exatamente isso que torna sua trajetória tão especial, porque a história de Raabe nos mostra que o valor de uma pessoa não está em sua aparência, em sua origem ou em sua reputação, mas nas escolhas que fazem momentos decisivos. Raabe viveu em um tempo de grandes conflitos, onde povos se enfrentavam, muralhas caíam e reinos eram conquistados. No entanto, no meio de tudo isso, uma simples mulher encontrou a oportunidade de mudar não apenas o seu futuro, mas também o de sua família inteira. A vida de Raabe é um testemunho de que ninguém é pequeno demais para viver algo extraordinário. Mesmo em meio à fragilidade, ela teve a coragem de acreditar em algo maior do que suas próprias limitações. E essa escolha a levou de um lugar de rejeição para um lugar de honra e transformação. Raabe vivia na cidade de Jericó, uma cidade conhecida por suas muralhas imponentes e por sua força militar. Era um lugar que despertava medo e respeito em todos ao redor. As ruas eram movimentadas, mas cheias de olhares desconfiados e sussurros sobre o que era certo ou errado. E ali, no meio dessa cidade poderosa, vivia uma mulher que a sociedade não valorizava: Raabe. Ela era conhecida por seu passado e pelas escolhas que fizera, escolhas que a tornaram alvo de julgamento e preconceito. Muitos a viam apenas como uma mulher marginalizada, alguém distante daquilo que se considerava digno de honra ou respeito. Mas o que poucos percebiam era que Raabe possuía algo que não podia ser visto a olho nu: inteligência, coragem e uma capacidade de enxergar além do que todos julgavam evidente. Naquele cenário, a cidade estava prestes a passar por uma transformação que ninguém poderia imaginar. Povos estrangeiros se aproximavam, e rumores de conquistas e batalhas enchiam o ar de tensão e incerteza. Para qualquer um, o futuro parecia incerto e ameaçador, mas Raabe tinha um olhar atento. Ela percebia detalhes que os outros ignoravam, oportunidades que os mais cautelosos jamais notariam. E foi nesse ambiente de muralhas, medo e segredos que Raabe se tornaria protagonista de algo muito maior do que ela mesma. Sua vida comum, marcada por julgamentos e limitações, estava prestes a se cruzar com o destino de homens que trariam esperança e mudança. O que ninguém sabia ainda era que a coragem e a decisão de uma única mulher poderiam alterar o rumo de toda uma história. Em meio às ruas movimentadas de Jericó, um dia inesperado mudou completamente a vida de Raabe. Homens estrangeiros, pertencentes a um povo poderoso que avançava conquistando cidades, chegaram à cidade. Eles não eram apenas visitantes comuns, estavam em uma missão arriscada, precisando de proteção e descrição. E foi justamente na casa de Raabe que eles encontraram abrigo. Naquele momento, ela se deparou com um dilema que poderia mudar sua vida para sempre. Ela tinha diante de si duas escolhas: poderia entregar esses homens e garantir sua segurança imediata, mantendo a rotina que já conhecia, ou poderia arriscar tudo, protegendo-os e acreditando em algo maior do que conseguia enxergar. O desafio não era apenas físico. Não se tratava apenas de esconder pessoas de perseguidores. Era um desafio moral e emocional, que exigia coragem, discernimento e fé. Raabe precisava decidir entre o conforto de sua vida conhecida e a possibilidade de uma transformação que poderia alterar seu destino e o de sua família. Ela sabia que, se fosse descoberta, pagaria um preço alto. A ameaça era real e o risco enorme. Mas Raabe também sentia, no fundo do coração, que havia uma chance de mudar sua história. Uma oportunidade de fazer algo que ninguém esperava e que poderia levar a uma vida completamente diferente. O desafio de Raabe nos mostra que, muitas vezes, os momentos mais decisivos da vida surgem quando temos que escolher entre o caminho seguro e o caminho da coragem. E é nessa escolha que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Raabe sabia que estava tomando um grande risco, mas escolheu agir com coragem. Ela decidiu proteger os homens que haviam buscado refúgio em sua casa, mesmo sabendo que, se fosse descoberta, poderia pagar com sua própria vida. Esse momento foi a prova do verdadeiro valor de sua fé e determinação.
Ela não apenas escondeu os forasteiros, mas também pensou estrategicamente para garantir que ninguém os encontrasse. Cada ação sua demonstrava inteligência, prudência e uma coragem que poucos esperariam de alguém em sua posição. Raabe estava consciente de que cada escolha poderia mudar o destino dela e de sua família. O que torna essa história ainda mais impressionante é que a coragem de Raabe não nasceu de um impulso momentâneo. Ela surgiu de uma percepção profunda de que havia algo maior do que seu próprio medo. Ela acreditou que aquele gesto, por mais arriscado que fosse, poderia transformar sua vida. E foi justamente essa coragem que a destacou. Ela não se deixou definir pelo passado, nem pelos julgamentos da sociedade. Pelo contrário, ela transformou sua situação e provou que a verdadeira força de uma pessoa se revela quando enfrentamos os desafios que parecem impossíveis. A coragem de Raabe nos ensina que, às vezes, é necessário arriscar tudo para proteger o que é certo, e que a fé e a coragem podem abrir portas que ninguém imaginava serem possíveis. A coragem de Raabe mudou não apenas o seu destino, mas também o de toda a sua família. Por ter arriscado tudo para proteger os homens que chegaram à sua cidade, ela foi poupada quando Jericó foi conquistada. Aquela mulher, antes julgada e marginalizada, agora estava em um novo capítulo de sua vida, um capítulo marcado pela redenção, pela esperança e por novas oportunidades. Mas a transformação de Raabe não se limitou à sua própria segurança. Sua decisão ousada e sua fé silenciosa a colocaram em um caminho que a levaria a fazer parte de uma história muito maior. Ela se tornou parte de uma linhagem que seria lembrada e celebrada ao longo do tempo, mostrando que mesmo quem começa de forma humilde, marcada por erros e julgamentos, pode se tornar parte de algo extraordinário. O legado de Raabe vai muito além de sua coragem momentânea. Ele nos lembra que nossas escolhas têm poder, que uma decisão tomada com fé e ousadia pode mudar não só a nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Sua história atravessou séculos, inspirando gerações e mostrando que ninguém está condenado pelo passado, e que até os mais improváveis podem ser transformados em instrumentos de algo maior. Raabe nos ensina que a vida pode dar voltas inesperadas, que a redenção é possível e que a verdadeira grandeza não depende de origem, reputação ou aparência, mas da coragem de agir quando surge a oportunidade. Seu legado é um exemplo eterno de fé, coragem e transformação. A história de Raabe nos mostra algo poderoso. Não importa de onde você veio, nem os erros que você já cometeu. O que realmente define a nossa vida são as escolhas que fazemos hoje, os momentos em que decidimos agir com coragem, mesmo diante do medo. Raabe era uma mulher comum, julgada e esquecida por muitos, mas se tornou exemplo de fé, ousadia e transformação. Ela nos ensina que ninguém está limitado pelo passado, que oportunidades podem surgir quando menos esperamos e que a coragem de acreditar em algo maior pode mudar completamente o rumo de nossa história. Cada um de nós enfrenta desafios que parecem impossíveis, situações em que é mais fácil seguir o caminho seguro. Mas é justamente nesses momentos que temos a chance de fazer escolhas que nos transformam, que abrem portas e deixam um legado que vai além da nossa própria vida. Então, que a história de Raabe seja um lembrete. A coragem, a fé e a determinação podem nos levar a lugares que jamais imaginamos. Nunca subestime o poder de uma decisão ousada. Nunca pense que seu passado define quem você é. E, acima de tudo, nunca duvide que cada um de nós pode escrever uma história extraordinária, repleta de propósito, redenção e esperança. Raabe nos ensina que a verdadeira grandeza vem de dentro, e que a vida sempre nos dá oportunidades de nos transformar e deixar nossa marca no mundo. Escolha a coragem. Escolha a fé. Escolha acreditar que a sua história ainda pode se tornar extraordinária.